nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez somos chamados a mergulhar no mistério da Palavra de Deus. E a palavra do dia hoje nos leva a contemplar os sentimentos do Pai, os sentimentos que tinha no coração de Jesus em relação a nós. Jesus é questionado quem é o maior no reino dos céus. Ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: quem não se fazer pequeno como esta criança não entrará no reino dos céus. Aqui Jesus, mais uma vez, ele nos coloca diante de uma situação em que não nos deixa a opção. Temos que nos tornar como crianças. E assim vamos nos perguntar: e como é a criança? Como é a criança que Jesus no Evangelho diz? Primeira coisa, se faz pequeno. Jesus não fala tanto dos pequenos em si, mas ele fala daqueles que sabem se fazer pequenos como uma criança. E a forma de nos fazermos pequenos como uma criança é reconhecer a nossa dependência de Deus, reconhecer que somos filhos necessitados do cuidado do Pai. Então, quando nós nos colocamos nessa condição de pequeno, necessitado da misericórdia, da providência de Deus, Deus olha para nós com muito amor e carinho, nos olha como um verdadeiro Pai. Neste último domingo nós celebrávamos o Dia dos Pais e temos que lembrar que temos um Pai maior, que é o Pai de todos, é o Senhor, o nosso Pai. E Ele quer nos encontrar como crianças. E certamente, assim como um pai fica com o coração tocado quando a criança, o seu filhinho pequeno, chega e diz: papai, papai, e como se dissesse, pede-me o que quiseres e eu vou te dar, porque você me chamou assim. Também nós hoje somos chamados a nos colocar pequenos diante do Pai e chamá-lo e reconhecer que somos seus filhos. E assim vamos experimentar o que significa ser grande no reino dos céus. Ser grande no reino dos céus significa tornar-se pequeno e reconhecer a nossa filiação divina, aquilo que o Senhor nos chama a ser filhos. Também é interessante que Jesus no Evangelho ele continua dizendo sobre a ovelha perdida, que deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Essa parábola nos ajuda a pensar um pouco sobre o coração do pastor. Lembra que no início falava sobre os sentimentos do Pai? Então, que sentimentos estão no coração de Jesus que está disposto a deixar as 99 para ir ao encontro daquela que se perdeu? O sentimento de reconhecer que todos nós somos ovelhas do Senhor. E vamos olhar para o nosso lado e certamente vamos encontrar alguma ovelha desgarrada, alguém que se perdeu, alguém que não está no caminho de Deus. E de vez de julgar e de vez de rechaçar, vamos lembrar: esta é uma ovelha querida e procurada por Deus. Se nós nos olhássemos desta forma, certamente a forma de nos tratar seria completamente diferente. O meu irmão não é um empecilho, o meu irmão não é uma situação ruim, mas ele é uma ovelha perdida que precisa voltar para a casa do Pai. Então, queridos irmãos, é justamente isso que o Senhor deseja. Nos sentindo filhos amados, é mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de olhar as outras pessoas e perceber que elas também são esses filhos amados do nosso Pai, do nosso Paizinho, do nosso Abba Pai, aquele que cuida de nós, aquele a quem nós devemos toda a nossa existência. E olharmos para essas pessoas e talvez pensarmos: Jesus olharia para esta pessoa e deixaria tudo para eu ir ao encontro dela. Então, que mudando o nosso coração, nos sentindo amados como filhos, teremos coragem de nos olhar uns aos outros também como ovelhas queridas e amadas do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.